mais do que empresas, muito mais do que qualquer imóvel que os pais podem deixar para os filhos de herança. Meu pai colocou a mão na minha cabeça e ele fez ali uma transferência de unção e eu vivo experiências com Deus através disso. Então eu digo que o meu legado maior é a unção. Começa agora Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado. Está começando mais um episódio de Empreendedores com Propósito e é um prazer receber no episódio de hoje Larissa Terranova. Ela é CEO do grupo RTN e também ela é diretora-geral do Ministério Internacional da Restauração. Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. É uma honra receber você porque eu conheci o teu pai 20 anos atrás, quando eu pude estar lá em Manaus, acompanhando um grupo de americanos. E eu fiquei muito impressionado com a valorização que vocês dão para a liderança, formação de líderes, num contexto de família, de negócios e de reino de Deus. Então eu queria saber de você um pouco dessa sua jornada para se tornar a líder que você é hoje, estando à frente não só dessa parte da administração do ministério, mas também do grupo de empresas. Então, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse também para o lado do empreendedorismo, né? Era uma coisa assim que não pulsava no meu coração, não tinha essa vontade de ser empreendedora. Eu queria ser pastora, queria estar ali acompanhando meu pai no ministério. Meu pai me forjou para isso, na verdade. Meu pai é um homem de negócios, de muitas conexões, mas em primeiro lugar, o que pulsa no coração dele e o que guia ali tudo aquilo que ele faz, inclusive nas partes de empresa, é sempre voltado para a edificação do reino, crescimento do reino, para o povo de Deus mesmo. Então, assim, eu fui forjada ali na mesa da nossa casa. Abre Bíblia, vamos ler aqui a básica que diz na enciclopédia. Pega aqui essa outra tradução de Bíblia. E ele foi me formando assim. E ele sempre me projetou muito. Então, ele sempre confiou em mim. Filha, hoje você vai fazer uma oração na igreja. Filha, hoje você vai dar uma palavra aqui para o grupo de jovens. Hoje você vai participar comigo de um congresso de liderança, onde ele foi chamado para ministrar para grandes líderes e eu estava ali acompanhando ele. Então, sempre nós tivemos uma conexão, não só de alma e questão biológica, mas também espiritual. Sim. E eu sempre senti no meu coração que eu deveria também dar continuidade à questão do legado, porém vieram os desafios, né? E aí a minha trajetória foi sendo forjada dentro de casa e quando, na parte ministerial, eclesiástica, agora, nem a parte administrativa da igreja, eu nunca imaginei entrar. E foi um chamado de Deus, uma oportunidade que o Senhor nos deu também como família de aprender mais, de estarmos mais envolvidos na questão administrativa do ministério e também na questão das empresas. Meu pai sempre teve empresas e ele nunca participou também ativamente da parte administrativa na questão de ser um CEO ali dentro. Ele era o proprietário, pessoas trabalhavam ali, né, prestavam os relatórios e tudo, e é importante que também alguém da família cumpra esse papel de estar por dentro das empresas da família, e também isso daí nos resguarda para o futuro, né? Tenho 3 irmãos, eu tenho filhos, então eu creio que chegou o tempo. Nos últimos 2 anos, eu disse que eu demorei 33 anos para acordar de verdade, e aí eu estava só na parte eclesiástica e fui para a parte, já que é de empreendedores aqui, né? Olha só, 33 a idade que Cristo morreu, né? E uma coisa muito interessante, Wesley, que eu sempre profetizei que nos meus 33 anos ia virar uma chave. Eu sempre falei isso. Olha só. Eu dizia que eu ia viver o meu grande ministério, que Deus ia me mostrar algo muito grande, que eu ia crescer muito nos meus 33 anos. E quando algumas coisas me eram solicitadas, algumas propostas vinham, eu dizia só depois dos 33, porque nos 33 eu vou virar essa chave. Eu sempre falei isso. Eu tenho testemunhas. Olha só, que impressionante ouvir isso.
e ver realmente, né, que toda essa base de liderança da igreja e da Bíblia, Sim. hoje você pode usar para a administração. Então queria saber um pouco de você, como que o pai ou a mãe pode preparar o filho dentro do chamado dele, que às vezes nem ele vê. Nem ele mesmo consegue enxergar, assim. Mas eu acredito que seu pai já tinha visto algumas coisas Com certeza. acerca do seu potencial e ele foi alimentando esse desenvolvimento Sim. de capacidades. E investindo no desenvolvimento de habilidades, né? Então, na verdade, é algo que hoje eu faço com os meus filhos. Primeiro que uma coisa muito interessante na minha criação, minha mãe sempre foi uma intercessora. Então, ela sempre guardou, por exemplo, o casamento, a imagem do meu pai. Meu pai viajava muito, ela sempre ligava, olha, fale aqui com suas filhas, porque na época nós éramos 3 meninas, quando eu completei 21 anos que veio o menino, que é o meu irmão, que tem 14 anos hoje. Então, a minha mãe desempenhou muito o papel de identidade de Cristo, né, gente? E meu pai sempre desenvolveu habilidades, ele sempre conseguiu identificar dons, talentos que nós tínhamos. Mas assim, vou trazer pra mim, porque é a minha parte individual, né? O meu relacionamento com meus pais sempre foi muito bom, tanto com o pai quanto com a mãe. Apesar de que meu dia a dia hoje eu falo muito mais com o meu pai por conta de trabalho. E com a minha mãe eu já não falo tanto de trabalho ou ministério com ela, eu já falo as coisas de maternidade, de casa, de marido. Então, como ficou gostoso o nosso relacionamento e a gente dividir isso. Minha mãe hoje, eu desabafo muito com ela com muita sabedoria consegue me instruir sempre à luz da palavra. Então a minha criação ela foi voltada para isso, à luz da palavra, uma criação à luz da palavra. Íamos ao cinema. O que você aprendeu nesse filme? Qual foi a sua visão? E ele ia desconstruindo aquilo que era contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. E ele dizia, minha filha, maravilhosa sua análise, muito inteligente. Eu quero te dizer agora o que a palavra de Deus diz sobre isso. E ele ali ia forjando meu caráter. Vamos aqui ver também na escola, o que você está ouvindo, o que você está aprendendo. E ele sempre conversou muito comigo, especificamente aqui falando de mim, com as minhas irmãs não era diferente. E as experiências com Deus, ele sempre me estimulou muito a ter experiências com Deus. Tanto que, quando eu fui para a parte empreendedora, eu fui justamente com esse comando. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus na nossa empresa, tudo que nós fazemos, na administração hoje da igreja, no projeto Jump, que é o projeto que eu faço parte, tudo sempre foi buscando discernimento, buscando sabedoria. Em primeiro lugar, eu preciso ser direcionada pelo Espírito. Depois, eu desenvolvo as minhas competências técnicas. Porque essas competências técnicas eu posso desenvolver com estudo, habilidades ou direcionamento, discernimento espiritual. Só vem por relacionamento com Deus, né? A busca diária ali que nós temos. E também é o cumprimento de uma promessa. E houve também ali uma transferência de unção. Eu falei sobre isso hoje aqui, que meu pai colocou a mão na minha cabeça e ele fez ali uma transferência de unção. E eu vivo experiências com Deus através disso. Então eu digo que o meu legado maior é a unção. Mais do que empresas, CNPJs, muito mais do que qualquer imóvel, né, que os pais podem deixar para os filhos de herança. O meu legado maior é a unção. E eu trabalho dia e noite com esse pensamento, dar continuidade a esse propósito, a unção. E foi assim a minha trajetória. Muito bom ouvir sobre essa divisão. A mãe, ela tem um papel, o pai tem outro papel. E é bem isso, né? A gente vê a mulher, ela tem uma facilidade de compreender as coisas espirituais, perceber o que o pessoal fala no mercado, a intuição feminina. Intuição, né? Diz que a gente tem sexto sentido. E na verdade é o discernimento, né? É o discernimento. E o homem, por sua vez, ele tem o lado profissional, ele tem esse tino comercial. Sai mais de casa. E consegue transferir isso para os filhos, né? De como fazer essa leitura do cenário, né? Principalmente as pessoas.
Eu queria saber de você acerca do jovem e também das pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo, onde a gente nunca teve tantas gerações convivendo nas mesmas empresas, nos mesmos ambientes? De que forma que um líder pode tirar proveito disso e otimizar essa diversidade? Então, o choque geracional ele vai existir nas empresas. Inclusive, quando eu cheguei na administração da igreja, já tinham pessoas ali trabalhando há 20 anos. Pessoas ali que estão na igreja, nós temos 33 anos de igreja, então há 33 anos já estavam ali, na igreja. Então vem a menina que eles viram crescer. E esse relacionamento de confiança que a gente tem que desenvolver, porque eles também têm que confiar na gente, não é só o meu pai, né? Então, hoje, eu tenho que desenvolver isso com pessoas que já estavam lá, com aqueles que estão chegando. Nós temos que entender também que em determinado momento, tanto nas empresas quanto em igreja, que eu digo que igreja também é uma empresa, porque tem o CNPJ, responde, né? Nós temos também a questão de funcionário, CLT e tudo mais. Eu tenho que entender também quando os ciclos precisam encerrar, quando os ciclos precisam começar. E ali eu tenho que também saber que, por mais que eu tenha não só o cargo, a unção, eu busque, né, a competência ali técnica para poder estar trabalhando, o conhecimento. Tem gente que já está ali, então eles têm o feeling, eles têm a sabedoria, eles têm a experiência. É o que acontece também, né, com pastores, que tem os pastores mais novos e tem os pastores mais velhos. E aí os mais novos às vezes querem saber mais do que os mais velhos, porque são dessa geração. Então eu sei o que essa geração precisa, mas não tem a sabedoria que ela é adquirida com o tempo. A palavra de Deus diz que Deus nos dá a sabedoria a todos aqueles que buscam. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele dá de bom grado a sabedoria. Então, é importante que, na nossa trajetória de trabalho, criação de filhos e tudo mais, a gente precise buscar essa sabedoria. E essa geração precisa respeitar a sabedoria desses mais velhos, buscar a mentoria deles, buscar o conselho, buscar o conhecimento que eles têm para nos passar. E também contribuir com o conhecimento que essa geração pode contribuir. Né? Eu posso contribuir contigo, posso contribuir com meu pai, com o apóstolo John Kelly, em alguma coisa que é da minha geração, uma coisa que é da sua geração vai contribuir. A gente precisa ter essa troca. Mas precisa ser estabelecido primeiro um relacionamento de confiança ali. Então eu não vou buscar mentoria nem conhecimento em quem eu não confio, em quem eu não ouço, em quem eu não respeito a unção daquela pessoa e o conhecimento. A mesma coisa para aquele que é mais velho, que precisa também entender que, poxa, um jovem na minha empresa, ele vai inovar, tem a criatividade, ele sabe realmente o que está no mercado, as inovações, ele está toda hora nas redes sociais, ele está vendo o que é do momento, ele também tem um conhecimento de tecnologia que às vezes, né, pode tirar a minha empresa um pouco mais daquele analógico, pode implantar sistemas, e isso cada vez mais a gente consegue fazer com que tenha menos golpes, roubos. Mas esse relacionamento dos mais velhos com os mais novos dentro das empresas é muito importante. E a gente tem que aprender a ouvir. Tanto eu vou ouvir o mais velho, como eu vou ouvir o mais jovem, e o mais velho precisa ouvir o mais jovem. É um relacionamento que precisa ali acontecer. Interessante isso que você falou da confiança. E aí eu fico imaginando, né? Quando você, jovem, veio assumir posições de liderança, sendo uma mulher, sendo já tem isso, né? Filha do dono da empresa. Como é que foi esse momento inicial de ganhar essa confiança? Amada por muitos, odiada por outros tantos. Rejeitadas por alguns. Eu fui preparada para isso. Eu sempre ouvi a minha vida inteira, né? Eu tive muitas cobranças. Na verdade, as pessoas achavam que quando elas me elogiavam que eu parecia com meu pai, era um elogio, né? Hoje eu tenho como elogio. Mas eu ficava em pânico, porque eu dizia, meu Deus, como que eu vou conseguir suprir a expectativa das pessoas? E a unção, ela nos respalda. A palavra de Deus nos respalda. O nosso comportamento é o que vai fazer total diferença nisso tudo. Mas eu tenho que entender, nem todo mundo vai gostar de mim. Então, eu sei que falam muito mal de mim, mas falam muito bem também. Eu sei as pessoas que estão ao meu lado, que elas estão, às vezes, ali porque elas
tem que estar, porque eu sou a filha do pastor, sou a filha do dono que cheguei ali, ele me colocou e ela vai ter, ou ela sai ou ela aceita. Né? Ela não tem muita opção. Eu não vou sair, né? Só se Deus me tirar e o meu pai, mas eu não vou chegar, eu quero sair, porque eu tô ali também aprendendo, tá sendo muito bom pra mim, a experiência, eu tenho aprendido muito. Mas eu tenho que também fazer o meu papel de conquistar as pessoas. Sim. Né? Eu tenho que conquistar, eu tenho que adoçar às vezes, eu tenho que saber que é normal, que a pessoa já está acostumada a fazer dessa forma, então a gente chega com uma outra forma de trabalhar. Eu preciso dar o tempo para a pessoa se adaptar. Tem gente que realmente não vai aceitar, tem gente que vai sair, tem gente que não vai gostar. E tá tudo bem, as pessoas elas têm o direito de escolha. Eu não posso forçar alguém a me amar. Mas eu posso fazer um papel também, um esforço de conquistar aquela pessoa. E vão me chamar de mimada? Eu sou. Eu sou mimada, eu sou filhinha de papai, eu tenho um relacionamento maravilhoso. Às vezes eu corro pra ele, pai, por favor, estão falando isso, me ajuda, estão fazendo isso. E ele me consola, me conforta, me acolhe como pai e também me exige coisas como patrão, me consolida e me apacenta como pastor. Então a gente tem um relacionamento assim, que são vários e muitos. Às vezes a gente mesmo confunde, daqui a pouco a gente volta e ajusta tudo. Mas eu preciso saber que isso vai acontecer. Mas da minha parte, sempre vai haver um esforço para que eu seja aceita. Antigamente eu tinha isso, se não me aceitarem, né, eu tratava na terapia, eu não sou aceita, se não me aceitarem, como que vai ser minha vida? Eu preciso da validação de um, eu preciso do elogio de outro. E isso me fazia muito mal, acabava comigo, às vezes me tirava sono, me deixava de verdade, assim, em um estado de querer desistir de tudo e ser só a filhinha do papai mesmo, que tava bom, né? Quando eu era só Sim. filhinha do papai. Mas, como o pastor falou hoje, aquela palavra foi pra mim. A rejeição, ela vai acontecer, ela precisa acontecer. E essa rejeição, ela nos leva a níveis mais altos, ela nos impulsiona também a aprender. Não sei se quando você sofreu algum tipo de rejeição, de palavra negativa, aquilo falou, opa, estalou, né? Algo assim dentro de você, e você falou, não, eu vou realmente mudar, isso me impulsiona a ser melhor. E não é fácil, os desafios não são fáceis, mas nós estamos aí para vencer. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades das regiões celestiais, mas o Senhor diz que Ele é o nosso justo juiz, é Ele que toma a nossa causa, Ele é o Senhor dos exércitos que vai à nossa frente em todas as batalhas nos dando vitória. E o Senhor vai trabalhando. E eu preciso fazer a minha parte. Buscar mais, me santificar mais. E aprender também com os meus erros. E entender quando os ciclos vão se fechar. Exato. Você falou de ciclos, né? Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, né? E existem as estações na nossa vida. Profeticamente, você tem aí ciclos de 2 anos, de 7 anos. É muito precioso ver essa questão de compreender os papéis diferentes. Exato. Né? Porque às vezes as pessoas elas acabam levando às vezes algo que é de um contexto da fé, num momento em que você teria que revisar uma parte técnica de processo. Exato. Às vezes num momento onde a pessoa precisa de um abraço, Sim. não sabe como dar um feedback. Então, acho que é muito importante esse discernimento. Como que nós podemos, a partir dos dons espirituais, extrair o melhor da equipe? O que você pode falar para essas pessoas aonde não se tem essa clareza em relação ao mercado de trabalho? Na intenção boa, acabam, às vezes, limitando o desenvolvimento de outras pessoas em outras áreas. Dos empreendedores do reino, né? Nós temos até um curso sobre isso, uma conferência que a gente faz também. As igrejas precisam entender que tudo que eu compro vem de alguma empresa, certo? Se eu coloco uma cadeira Sim. na minha igreja, se eu compro um computador, um telão, uma câmera, um microfone. Existem empreendedores do reino que precisam ser desatados. E eles estão ali na minha igreja. Então eu preciso fazer a conexão interna, eu preciso investir também nesses empresários. Eu preciso ensinar os meus empresários e respeitar também
a questão de que empresa é empresa, igreja é igreja. Também não vou misturar tudo porque é irmão de igreja, não. Se eu compro de um empresário, eu vou honrar o meu pagamento com ele. Porque muitos empresários falam que algumas pessoas de igreja, isso acontece fora da igreja também, né? Que tem as pessoas que não têm um bom caráter, mas por ser irmão de igreja, se utilizam disso para poder falar: não, você é meu irmão da igreja, você tem que me dar, você tem que me doar, você... Não, eu vou investir no meu empresário, eu vou investir no meu amigo que é da igreja, mas que ele também precisa ser abençoado. Eu vou ensinar o meu empresário, inclusive eu estava conversando com um empresário essa semana que começou uma empresa, eu falei: você já ungiu sua empresa? Você já orou na sua empresa? Então os empresários do reino, eles precisam fazer total diferença. Cada pessoa que entra na minha empresa, ela precisa ser abençoada, ela precisa sair dali transformada, ela precisa sentir um ambiente, uma atmosfera diferente, porque aquele lugar pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos que entender que o reino precisa também ser financiado. Na questão de empresários da minha igreja, que compram dos próprios empresários da minha igreja, eu, como uma igreja, posso abençoar comprando também dos meus empresários, fazendo esse relacionamento e investindo, porque todo mundo trabalha. Sim. Mesmo que você não seja um empreendedor, você trabalha em alguma empresa, você desenvolve algum tipo de trabalho, você desenvolve algum tipo de conteúdo nas redes sociais. Então, Jesus precisa brilhar. E nós precisamos falar mais de Jesus e ensinar mais de Jesus sobre nós mesmos, inclusive nas nossas empresas, nos nossos colaboradores, nos nossos funcionários. Eu preciso ter esse feeling. Quando que eu preciso orar por aquela pessoa? Um dia eu estava em uma reunião e aí me chamaram que eu tinha que fazer um pagamento. Quando aquela moça entrou para receber, a moça da empresa, ela entrou na sala, eu estava na reunião, eu vi um semblante nela de tristeza tão profundo. E eu senti, eu falei: como que você tá? Naquele momento, para mim, a reunião podia esperar. Os meus colaboradores que estavam me esperando também poderiam esperar. E o meu papel ali era de pastora. E eu precisava acolher aquela vida. E ela disse: eu não tô bem, eu perdi alguém muito especial para mim, eu estou de luto, hoje faz 7 dias. E ela começou a chorar. Eu abracei ela e falei: eu posso orar por você? Ela não é da minha igreja. Eu não tenho relacionamento com ela, não tenho contato com ela, mas eu fiz o meu papel. Posso orar por você? Ela disse: pode. Eu orei por ela. Hoje nós até temos um relacionamento que a empresa que ela trabalha continua prestando serviço pra gente. Então eu preciso saber identificar. Isso só vem através do discernimento do Espírito. Mas a gente vai estar em todos os lugares. E a igreja precisa saber que o papel dela também é, quando entrar em uma empresa, eu preciso ser a diferença. Eu preciso levar Jesus. Nós somos a luz do mundo. E as pessoas têm muita dificuldade de... Não, eu não vou falar aqui que eu sou crente, porque pode ser que eles me rejeitem. Mas Jesus foi rejeitado, a gente não vai ser rejeitado. O princípio bíblico do semear e colher. Se o meu empresário está financiando o reino, ele está também abençoando vidas, financiando missões. A própria igreja também fazendo esse papel e tendo essa troca. A importância de cuidar do coração do empresário, né, para que ele esteja alinhado com a vontade de Deus. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Queria pedir que você olhe para aquela câmera lá e você deixe uma mensagem de inspiração para nossa audiência. Ai, meu Deus. Gente, tá tudo aqui hoje pedindo inspiração. Né? Era inspirar a nova geração de empreendedores, palavras de inspiração. Eu fico muito feliz porque eu sou inspirada também por tantos empresários, tantos pastores, que realmente são homens de Deus e a gente vê o coração deles. Eu quero hoje também servir de inspiração, me colocar nesse lugar, meu Deus, com toda humildade no meu coração. Mas eu sei que muita gente ouve a gente, muita gente também deseja viver o que nós vivemos, deseja estar em lugares altos, deseja viver uma experiência com Deus e ser a diferença no mercado de trabalho, deseja financiar também as missões. Então eu quero hoje te inspirar, dizer que Deus é contigo. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Busque a presença do Senhor. Busque esse discernimento espiritual em tudo aquilo que você for fazer, o relacionamento com o Espírito Santo.
Busque estar na presença dele, sem se preocupar tanto com algumas questões que às vezes a gente quer colocar muita questão técnica, a gente quer ir muito para o humanismo, e nós precisamos tirar esse humanismo de dentro das empresas, de dentro dos nossos pensamentos e ser direcionados pelo Espírito, falar: Senhor, me revela. E o Senhor vai começar a revelar, ele vai começar a trazer. Eu quero que você seja também pessoas certas, ao lado de pessoas certas. Porque não adianta a gente querer só pessoas certas ao nosso lado. Nós precisamos ser a pessoa certa também. Abençoar as pessoas, sempre ter uma palavra de ânimo, de incentivo. Tirar as pessoas da crise através daquilo que nós falamos. A gente aprender a olhar com um olhar como hoje até o Bruno Rafael falou aqui, não nos preocuparmos em como está o cenário do país, ou o cenário, muitas vezes, que às vezes é até real ali, que a gente está vendo que as coisas estão difíceis e a gente se afunda, ao invés de a gente começar a profetizar, de animar as pessoas que trabalham com a gente, para que a gente possa dar a volta por cima, para que a gente possa ser treinado, para que a gente possa desenvolver novas habilidades. E o Espírito Santo vai trabalhando, e eu tenho certeza que esses novos empreendedores do reino vão fazer a diferença e também ganhar muita gente para Jesus, viver muitos milagres nas suas empresas, compartilhar de muitos milagres para que outras pessoas realmente possam sair da crise. É isso que eu tenho hoje para falar. Se você me permitir ser inspiração para você, seja fiel, honre a sua liderança. Seja fiel aos seus pais, seja fiel ao seu pastor, honrando o seu pastor, honrando a liderança que está ali sobre você, porque a honra, ela nos traz muitos benefícios. É benefício para a gente honrar, e também aquela pessoa que está sendo honrada, ela vai confiar, a gente vai conseguir desenvolver ali um relacionamento ainda melhor. Honre a Deus em tudo aquilo que você for fazer. Busque o Senhor. Não tome decisões precipitadas, sem você buscar conselho, sem você orar antes. Porque as consequências, elas vêm. Às vezes é muito melhor eu evitar essas consequências buscando a presença do Senhor, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, e é ele que nos conduz em todas as coisas. Muito bom. E para quem ainda não segue você, quais são suas redes sociais? Siga nas minhas redes sociais, @Larissa Terra Nova Maia. No meu Instagram, no meu TikTok, eu ainda não cheguei nessa parte da juventude do TikTok, mas eu tenho o TikTok, tá lá. Uma hora eu vou começar a postar, mas meu Instagram eu movimento muito. Tem o meu Facebook. Tem aí as redes sociais que podem estar nos conectando. A da minha igreja também, para você seguir, para você ver tudo que nós fazemos e poder também participar dos nossos congressos, quando nós estivermos aí Brasil afora, que é @oficialmir. Meu pai, @Renê Terra Nova. Meu marido, @Elcio Maia. Elcio Maia Neto, na verdade. Deus abençoe. Muito obrigada. Eu me senti honrada de estar aqui nessa entrevista. E se essa entrevista foi uma bênção para você, encaminha esse link para alguém e compartilha acerca de Jesus e acerca disso que a gente está falando. Amém. Como é bom empreender com propósito, com visão e com o coração alinhado com a vontade de Deus. Amém. Empreendedores com propósito fica por aqui e a gente te espera no próximo episódio. Até mais. Nos vemos. Tchau. Empreendedores com propósito, criando futuros com significado.